Meu nome é Juliana, sou professora de matemática e a gente vai trabalhar durante esse período com estatística aplicada na educação. A disciplina de estatística, se não ela é uma dos eixos de matemática mais importantes, porque é um eixo que a gente se trabalha diariamente, que a gente utiliza diariamente no nosso dia a dia e de suma importância tanto para o nosso crescimento pessoal, profissional, como também para o crescimento da nossa sociedade em que vivemos. Bom, o conceito de estatística. Estatística, ela é uma palavra, a origem da palavra estatística, ela está associada à palavra estado, do latim status. Há indícios que a estatística já é usada antes de Cristo, uma vez que eles se faziam censos na Babilônia, na China e no Egito. A estatística é considerada uma ciência responsável pela coleta, organização, interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra em relação a um dado universo. Bom, a estatística, acho que uma das principais funções é a coleta de dados. Além de coletar esses dados, organizar e obter resultados a partir desses dados coletados. Como é a utilização da estatística? Bom, atualmente a estatística é utilizada de vários aspectos da vida social e também da pesquisa científica. Por exemplo, na previsão meteorológica, na análise especulativa, na economia mundial, no mercado financeiro, na investigação de possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, na organização de resultados obtidos por estudantes no SAEP, ou na UBMEP, no Enem, na organização dos resultados de exames escolares para medir nível de escolas, de alunos e de empresas. Então, a estatística ela tem um vasto e amplo meio para ser trabalhado. Qual é a finalidade, então, da estatística? Bom, além de desenvolver métodos e técnicas para a coleta de organização e análise e interpretação de dados, também tem a função de fornecer métodos para inferir, ou seja, deduzir, conclusões sobre o universo maior a partir das observações de um fenômeno particular, extrair informações dos dados para obter uma melhor compreensão das situações que representam. Bom, dentro da estatística, um dos exemplos que eu posso citar, que a gente trabalha, por exemplo, como todos sabem, temos eleições municipais, estaduais e assim sucessivamente. E antes mesmo de ser realizada as eleições, os candidatos ou a equipe dos candidatos, eles querem ter um norte, um rumo de como as eleições estão se dando. E aí, para saber desse rumo, eles contratam institutos de pesquisas estatísticas e aí esse instituto ele vai coletar dados com a população e organizar esses dados e trazer eles em forma de resultados. E aí vai dar um indício de como é ou como está se dando a campanha desse candidato A ou B. E para fazer isso, a gente tem dois aspectos dentro da estatística. Tem uma amostra, universo ou população. E a gente vai trabalhar justamente com essas partes. Por exemplo, como deu o exemplo das eleições. Vou citar aqui o caso de São João. Em São João a gente tem cerca de 20 e poucos mil habitantes. E aí vai ter as eleições municipais e o candidato A contrata um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa sobre como anda o seu pleito, como ele quer saber
como é que está sendo visto a sua candidatura referente à população. Porém, esse instituto, ele não vai sair de casa em casa e fazer a pesquisa com os 20 e poucos mil habitantes. Não. Ele vai pegar uma parte seleta dessa população, que vai ser chamada de amostra. E a partir dessa amostra e de um estudo estatístico, ele vai saber o rumo como está se dando as eleições. Como que tem, a amostra corresponde a um grupo representativo de uma determinada população em estudo, ou seja, corresponde a uma parte do universo analisado. O universo ou população é qualquer conjunto que constitui a totalidade de informações de que se deseja realizar um determinado estudo. A gente tem alguns tipos de estatística. Tem a estatística descritiva e tem a estatística inferencial ou indutiva. A estatística descritiva busca descrever a realidade, usa técnicas para organizar e sintetizar os dados observáveis dessa realidade. Por exemplo, esses dados dessas pesquisas, eles são apresentados para a pessoa que requisitou através de gráficos, tabelas. Isso tudo faz parte da estatística descritiva. Já a estatística inferencial ou indutiva, ela busca inferir, induzir ou estimar sobre a característica do todo, a população, ou seja, do universo ou população, com base nos dados da parte da amostra. Usa técnicas para generalizar um fato particular, tendo como referência a amostra. Dentro disso, a gente vai ter, dentro das estatísticas, dos tipos de estatística, a gente vai ter variável, que será dividida em dois grupos, variável quantitativa e variável qualitativa. A gente vai ter os dados estatísticos e temos aqui o universo, como eu já tinha falado. A variável é uma característica dos elementos de uma população. A variável pode assumir valores diferentes em diferentes elementos. Por exemplo, a variável quantitativa, ela pode vir representada por ordem numérica, ordem crescente, decrescente, e já a qualitativa, ela pode vir expressa através de uma qualidade. Por exemplo, eu quero saber, eu tenho um grupo de 50 pessoas, e eu quero saber dessas 50 pessoas, qual é a parte dela representada por negros, pardos e pardos. Então, a partir desse estudo, dessa variável, vai ser uma variável qualitativa, porque vai medir a qualidade, vai procurar a qualidade. Quantitativa seria a quantidade de pessoas em que o estudo está sendo realizado. Como eu disse, a variável ela pode ser classificada em duas. As variáveis qualitativas ou categorizadas, quando se distribuem em categorias, ou seja, em classes diferentes, é expressa por meio de palavras. Já a variável quantitativa ou numérica, quando se resulta de um processo de contagem ou medição, é expressa por meio de números. As variáveis qualitativas ou categorizadas são classificadas em dois tipos, nominal e ordinal. Nominal, quando as categorias podem ser indicadas em qualquer ordem. E ordinal, quando os dados são distribuídos em categorias mutuamente exclusivas e que têm ordenação natural. Já a variável quantitativa, ela pode ser discreta e contínua. Discreta, assume valores finitos, por exemplo, apenas números inteiros, um determinado intervalo, e a contínua assume qualquer valor em um determinado intervalo. Tendo as qualidades, as variáveis e esses dados que serão apresentados, eles podem vir representados de várias formas. A gente, ou o instituto, ou o estudo que está se fazendo, ele pode, a partir do momento que ele coleta, ele vai organizar esses dados, ele pode apresentar os resultados de diferentes formas. Ele pode apresentar os resultados através de tabelas, de gráficos, gráficos de setores, gráficos de linha. Então, é um vasto
ambiente em que a gente pode apresentar esses dados. Ó, como eu disse, ele pode ser apresentado em tabelas, gráficos e quadros. Nas tabelas, uma tabela deve conter o que na apresentação desses dados? Deve conter, primeiramente, um título, que vai explicar o conteúdo da tabela, o corpo, que é composto pelos dados organizados em linhas e colunas que se cruzam, o cabeçalho, que especifica o conteúdo das colunas, e uma coluna indicadora, que especifica o conteúdo. O exemplo de tabela, esses dados eles podem ser apresentados tanto em tabela como também nos gráficos. Os gráficos, todo gráfico deve apresentar um título. Como é que deve ser esse gráfico? O título deve ser colocado abaixo da ilustração, a escala deve crescer da esquerda para a direita. Tem toda uma logística para poder ser feito esse gráfico e apresentar esses dados nos gráficos. Os gráficos eles podem ser de colunas, setores ou gráficos de pizza e diagrama de Pareto. O gráfico de coluna ele pode ter dois tipos, tem um gráfico de colunas com 3D e o gráfico de barras em posição horizontal. Já o gráfico de setores ele pode ser apresentado de uma forma, gráfico de setores em 3D. Aqui temos alguns exemplos de gráfico. Esse aqui é um gráfico de coluna, por exemplo, contém um título, número de acidentes de empresa, foco e CIA, é uma empresa fictícia, e ali na lateral temos a quantidade de acidentes e abaixo temos os meses do ano em que essa pesquisa foi feita, foi realizada e a quantidade de acidentes que conteve. No mesmo gráfico, apresentado agora por um gráfico de barras, e também apresentado pelo gráfico de pizza. E o gráfico de linha. Então, a gente trabalha basicamente com esses 4 tipos de gráfico. Gráfico de setores, gráficos de barras, gráficos de linha e para a apresentação desses dados. Esses dados, eles vão ser utilizados também em forma de uma tabela de frequência. Vamos usar também para realizar o estudo de frequência relativa, frequência absoluta em que esses dados, ou esse, no caso aqui, tipo de acidente ocorre. Para finalizar, qual é o intuito da estatística? Bom, a estatística ela tem o intuito de organizar, coletar dados e a partir dessa organização e coleta, trazer resultados específicos. Aí a estatística ela é uma área bem ampla e de fundamental importância para nós e na verdade para todos. Através da estatística a gente tem muitos dados específicos na fabricação de remédios, em estudos, então ela é uma área de suma importância.